Vladimir Putin foi taxativo. Se outros países enviarem tropas para ajudar a Ucrânia, as consequências serão trágicas. Segundo a BBC, o presidente russo alertou que seu país possui armas capazes de alcançar o território dos possíveis aliados ucranianos. As declarações foram rapidamente interpretadas como uma ameaça por parte da Rússia de utilizar bombas atômicas, o que poderia levar a uma escalada sem precedentes e mergulhar o mundo na primeira guerra nuclear da história. As falas de Putin podem ter provocado espanto em cidadãos comuns, como eu e você, mas a realidade é que autoridades dos Estados Unidos e da Ucrânia já consideram essa hipótese desde o começo da guerra, e inclusive medidas foram tomadas na expectativa de que a Rússia pudesse lançar um ataque nuclear a qualquer momento. Diante disso, podemos pensar em alguns cenários e imaginar o que poderia acontecer caso as ameaças se cumpram. Além disso, podemos nos perguntar que tipo de armamentos Putin tem à sua disposição, quais seriam os prováveis alvos de um ataque russo e quais poderiam ser as respostas dos Estados Unidos e da OTAN e quais consequências isso poderia ter para o planeta. Se você quer saber as respostas, é só assistir ao vídeo, porque hoje vamos ampliar o nosso conhecimento militar sobre um possível conflito nuclear e suas consequências. Mesmo com o tom alarmante do pronunciamento de Vladimir Putin, poucos acreditam que o presidente russo possa iniciar um ataque nuclear contra a Ucrânia. Da mesma forma, são poucos os que acreditam que Putin ordenaria um ataque a outras regiões, como por exemplo a capital americana Washington, mesmo afirmando possuir armas com capacidade para tal. Isso porque o maior papel das bombas atômicas até o momento é o de dissuasão, ou seja, é uma arma que em teoria serve muito mais para prevenir um ataque do que propriamente para realizar. Como acontece com todos os assuntos complexos, muitos fatores devem ser analisados. Apesar de não existirem casos reais para estudo, alguns analistas sugerem que a posse de armas nucleares, por si só, não é suficiente para assegurar a vitória em uma guerra nuclear. Por esse e outros motivos, dificilmente Putin se aventuraria em elevar o confronto a essa escala. O que não significa que ele não tenha considerado ou que não possa utilizar uma arma nuclear tática. Essas armas possuem um poder destrutivo reduzido quando comparadas com as bombas nucleares mais potentes, mas ainda assim são radioativas. Segundo o setor de inteligência norte-americano, Putin tem à sua disposição cerca de 2.000 ogivas nucleares táticas, algumas tão pequenas que poderiam caber até mesmo em um projétil de artilharia. Pensar em um ataque desses não é tão descabido, e conforme afirmam alguns analistas, houve momentos em que esteve muito perto de acontecer. Em setembro de 2022, por exemplo, quando as tropas ucranianas estavam tendo sucesso em ofensivas realizadas tanto em Kherson quanto em Kharkiv, diversas autoridades russas, entre elas o próprio Putin, fizeram declarações ameaçando a utilização de armas nucleares. Conforme mostra a agência Reuters, o mandatário russo declarou na ocasião que ninguém poderia vencer uma guerra nuclear, o que foi interpretado como um aviso para os países que estavam apoiando a Ucrânia de que a Rússia poderia dispor de seu arsenal nuclear caso os ucranianos continuassem a avançar. Segundo o The New York Times, naquele momento a inteligência norte-americana estimou que, se os combatentes ucranianos conseguissem vencer as defesas russas e avançassem em direção à região ocupada da Crimeia, os russos se sentiriam acuados e a decisão de utilizar uma arma nuclear tática tinha grandes chances de ser tomada. Tanto é assim que os ucranianos, com a ajuda de Washington, se prepararam para esse cenário, com a instalação de centenas de detectores de radiação perto de cidades e centrais elétricas. Além disso, milhares de médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde foram treinados para estarem preparados caso o ataque se confirmasse, e milhões de comprimidos de iodeto de potássio foram armazenados. Este medicamento protege a tireoide contra a acumulação de material radioativo que pode provocar câncer.
Como já sabemos, nenhum ataque desse tipo aconteceu. Mas o que poderia ocorrer caso Vladimir Putin decidisse lançar esse ataque agora ou mais para frente? Embora a Ucrânia não faça parte da lista de 30 países que contam com a proteção dos Estados Unidos em caso de ataques nucleares, os americanos já alertaram que as consequências seriam catastróficas. Ninguém sabe o que aconteceria caso Putin decida cumprir suas ameaças, mas o presidente Joe Biden já tomou algumas precauções. Logo depois do início dos conflitos, ele determinou a criação de um grupo formado por especialistas dos campos de inteligência, militar e político para a elaboração de um novo manual nuclear, com planos de contingência e respostas. O documento, elaborado com uma série de medidas que vão desde ações diplomáticas até as militares, está guardado perto da Casa Branca, à disposição de Biden ou qualquer outro que assuma o posto. Dentre as medidas de represálias, existem várias opções e não necessariamente envolvem respostas com ataques nucleares. A retaliação poderia consistir em ações fora do território russo, como, por exemplo, um mega-ataque com bombardeio aéreo, visando atingir a frota naval russa, ou ataques contra bases russas, como a existente na Bielorrússia, onde já se sabe que a Rússia mobilizou armas nucleares. A única certeza é que Putin e seus comandados não deixariam barato qualquer ação de represália, e é nesse ponto que podemos ter uma escalada de consequências catastróficas. Segundo um estudo de 2022, citado pelo The New York Times, mesmo uma guerra nuclear limitada poderia ter consequências devastadoras para o planeta. Caso fossem detonadas 100 bombas equivalentes às que foram lançadas em Hiroshima, elas poderiam gerar mais de 5 milhões de toneladas de fuligem. Por mais que os ataques ficassem limitados a algumas regiões, esse material seria transportado pelo vento, levando à criação de uma camada que, consequentemente, causaria o escurecimento do céu e a redução das temperaturas globais. O estudo aponta que esses efeitos criariam a maior fome mundial da história e que 27 milhões de pessoas poderiam morrer imediatamente, e mais de 255 milhões perderiam a vida nos 2 anos seguintes. E embora a quantidade de 100 bombas citadas possa parecer muito alta, atualmente isso representa menos de 1% do arsenal nuclear existente no mundo, um número que, ao que tudo indica, vai voltar a subir nos próximos anos. Atualmente, além de Estados Unidos e Rússia, outras 7 nações possuem armas nucleares em seus arsenais. Porém, esse clube pode crescer muito em breve. O Irã já vem trabalhando no desenvolvimento de armas nucleares há bastante tempo e em 2022 declarou que, apesar de não possuir nenhuma arma disponível, tem o conhecimento e a capacidade de criar uma a qualquer momento. Esta informação foi validada pelo Departamento de Estado americano, que declarou que o Irã possui capacidade de construir uma bomba em 2 semanas. A ideia de construção de armas nucleares também ganha força na Coreia do Sul e na Alemanha, países que estão sob a proteção do chamado guarda-chuva nuclear americano. Figuras importantes na Polônia, no Japão e na Arábia Saudita também manifestaram apoio a essa ideia. E até dentro dos países que já fazem parte da lista, alguns estão trabalhando para ampliar o arsenal. A China planeja incorporar 1.000 novas ogivas até 2030, e os Estados Unidos anunciaram que vão investir 2 trilhões de dólares nas próximas décadas no desenvolvimento de seu arsenal, que não recebe nenhuma ogiva nova desde 1991. Essas novas bombas devem aumentar as tensões no mundo, principalmente em regiões como a Península Coreana, Oriente Médio e Estreito de Taiwan. Mas por mais que o cenário pareça sombrio, olhando para o passado é possível ter esperanças, já que alguns tratados que ajudaram na manutenção da paz e até na redução do arsenal nuclear aconteceram após períodos de crises. Um exemplo foi o tratado assinado entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, que proibiu os testes nucleares na atmosfera, no espaço e debaixo d'água. O acordo foi assinado menos de 1 ano após a crise dos mísseis de Cuba.
Também teve a assinatura de outro tratado entre Estados Unidos e União Soviética, que congelou o arsenal de mísseis de longo alcance com capacidade nuclear das duas nações. Neste caso, as negociações foram concluídas menos de 2 meses após um ataque dos Estados Unidos a um porto no Vietnã, o qual acabou danificando navios soviéticos em 1972. Para saber qual será o desfecho, não temos mais remédios do que esperar, torcer para o melhor final possível e acompanhar os desdobramentos aqui no Conhecimento Militar. Então se inscreva e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo, sempre com análises baseadas em dados. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.